Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha para a gente iniciar mais um dia doloroso, como tem sido os últimos anos, décadas dos vascaínos, com raras exceções, né? Depois de um jogo pavoroso ontem, Vasco perdendo dentro de São Januário para o poderoso, glorioso Botafogo, 4-0. Agora fica a questão: qual é a saída para o Vasco? E eu vou trazer um pouquinho, tá? Não vou falar do jogo não, tá, galera? A resenha hoje vai ser uma rápida análise do que falou o Alexandre Pássaro ontem na entrevista, inclusive o fato do Pássaro ter ido à entrevista junto com o Diniz, né? A falta de o presidente, por exemplo, ter ido lá na entrevista. E vou falar um pouquinho, né, a partir de hoje, né, trazer soluções, tentar trazer uma conversa, né, com vocês ou com quem quiser participar aqui, vou conversar com o Bigode, para a gente trazer soluções, porque o Vasco precisa de um choque já. Alguma coisa tem que ser feita e essa coisa tem que partir de dentro da diretoria para a torcida poder voltar, porque hoje a gente parece aquele marido traído ou namorado traído, meu irmão. O bicho tá pegando, o torcedor não aguenta mais ver o Vasco em frangalhos e a falta de respeito com o torcedor chegou ao limite. Então, se você tá chegando aqui, vem comigo nessa resenha, tá? Hoje não vai ter pedido de like, não vai ter nada. Só para lembrar, antes de começar a resenha, tá? Ontem no pós-jogo, eu vou deixar o card aqui em cima, a gente fez sorteio de 2 camisas oficiais da Capa Modelo Supporter. Foram 2 ganhadores, então se você não conferiu se você ganhou, clica aqui, tá? Vai lá no programa de ontem, no pós-jogo, que eu e o Bigode fizemos, tá? Inclusive ali vai ter uma análise também do jogo, beleza? A vinheta tá vindo e eu já tô voltando para iniciar essa resenha séria demais, muita coisa pra gente falar. Galera, vamos iniciar essa resenha, né, cara? Hoje não dá nem para dar sorriso, né, cara? E tem o ponto principal dessa resenha são ações que eu acredito que devem começar já para trazer o Vasco uma união, para poder tirar o Vasco do fundo do poço. Porque o Vasco bateu no fundo do poço. A gente já falou várias vezes que o Vasco bateu no fundo do poço, mas dessa vez, meu amigo, a crise é mais um ano na Série B, né? Humilhado pelo poderoso Botafogo dentro de São Januário, torcedor vascaíno não aguenta mais e algo precisa ser feito, né? A gente vai falar uma série de coisas que podem ser feitas ao longo dessa semana, iniciando hoje, tá? Por algumas coisas que a diretoria tem que fazer já para mudar o cenário atual. Antes disso, eu queria dar uma passada aqui ontem naquela situação, né? O Vasco perdeu, né? Todo mundo se recolheu, a gente teve a entrevista do Nenê, né? Chorando, dizendo que não deu para ajudar e tal, que vai estar no Vasco, né? Até o Vasco subir, bacana, né? O Nenê é um cara que nunca faltou empenho e tesão na vitória, né? Tudo que a gente reclama desse time, eu acho que no Nenê não faltou isso daí. Eu acho que o Nenê é o único aí que eu realmente... Nenê e o Cano, cara. O Cano perdeu o pênalti. Alguns vão falar que o Cano também tem parcela de culpa, mas eu acho que o Cano é mais uma vítima dentro desse bando, né? Que o Alexandre Pássaro chama de elenco que ele criou, né? Para essa Série B, num pavoroso planejamento do ano de 2021. E aí, galera, como se não bastasse, né? Quando acabou o jogo, a gente ficou com aquela coisa, né? Quem que vai vir falar, né? No pós-jogo ali, na entrevista ali coletiva, que geralmente é o Fernando Diniz e um jogador, ou só o Fernando Diniz, a gente pensava que o presidente deveria vir falar, né, conversar com o torcedor vascaíno, que é o dono desse clube, ou deveria ser o dono desse clube, né, que é a razão maior de existir, né, um clube de futebol. Sem torcedor não existe um clube de futebol, mas acho que até por pressão apareceu o Alexandre Pássaro. O presidente não apareceu e o Alexandre Pássaro apareceu e foi um show de horrores. E eu vou dizer aqui, cara, eu me senti mais uma vez desrespeitado pelo Alexandre Pássaro, cara. Algumas coisas que eu anotei aqui que me deixaram assim, não deixaram de cabelo em pé, porque eu sou careca, né, galera? O Alexandre Pássaro, na sua fala, né, disse ali do que ele fez, de como ele chegou, né,
do que ele achava que ele tinha feito dentro do Vasco. Ele disse o seguinte: eu coloco a minha cabeça no travesseiro tranquilo à noite. Nessa hora, cara, me deu uma vontade de entrar dentro do celular para pegar ele, cara. Porque, cara, conversa comigo aqui. Você dormiu ontem tranquilo? O torcedor vascaíno tem colocado a cabeça no travesseiro ultimamente, né? Outra coisa que ele falou, né? A minha dor, você pode ter certeza que é do tamanho da do torcedor. Não é, Alexandre Pássaro. Óbvio que não. É a falta de sensibilidade sua que é gigante, cara. Aí sim pode ser do tamanho da dor do torcedor. Você falar isso, meu amigo, como você mesmo disse, e agora eu vou falar a última, se acharem que eu devo sair, eu saio, não tem problema nenhum. Óbvio, por isso falta compromisso, cara. Você não é vascaíno, eu nem acho que pra estar ali tem que ser vascaíno. Mas quando você vem numa coletiva, depois de um 4-0 dentro de casa, para um rival, né? Para um rival bem mais fraco que o Vasco, com todo respeito ao Botafogo, né? Tem um amigo meu botafoguense tá me zoando aí desde ontem. Eu falo para ele, cara, pô, cara, eu tenho estima pelo Botafogo, não consigo cair na pilha, cara, realmente não consigo, tá? Tô até feliz que o Botafogo tá indo bem e tal, é um clube que eu tenho apreço, acho que faz bem pro futebol carioca ter os 4 times do Rio bem, cara, mas assim, quando o Alexandre Pássaro fala essas 3 coisas, que ele coloca a cabeça no travesseiro tranquilo, que a dor dele é do tamanho da do torcedor, e que se acharem que ele tem que sair, ele sai, cara, é a hora da diretoria agir já. E eu vou dizer um negócio aqui, tá? Até fazendo meia-culpa, eu falei bem do Pássaro por diversas vezes, tá? Eu, Bigode e outros vascaínos. A minha análise do Alexandre Pássaro é que o Alexandre Pássaro fez um bom trabalho na parte de burocracia. É um cara que, de repente, não precisa nem ir embora, porque conhece já esse ano que passou, mas fica na parte de burocracia. Ele é um burocrata, não é um cara para gerir o futebol. Aliás, ele nunca fez isso como cabeça, né? E hoje no Vasco, ele tem a carta branca do futebol, né? Ele manda e desmanda no futebol, por isso o futebol é uma das razões do futebol tá dessa forma, né? O que o Vasco pode fazer saindo aí do Alexandre Pássaro, que para mim tem que ir embora, no máximo ser rebaixado de cargo, né? Acho que fica importante, né? Trabalhar da parte de burocracia, né? Negociação de jogador, que ele se mostrou um bom negociador, né? Compra, venda de jogadores, contatos que ele tem lá com o Ajax, quem sabe aí vendeu o Bruno Gomes pro Ajax por 10 milhões de euros. Se você fizer isso, meu amigo, ó, você pode ter certeza, eu não tenho nada contra a sua pessoa, só que eu defendo o Vasco, né, como ente da minha família, e você tá machucando o vascaíno e debochando na nossa cara. Então, deixando o Alexandre Pássaro aí de lado, né, eu queria vir aqui, né, para falar um pouco do que eu acho que deveria ser o choque. O Vasco precisa tomar um choque, né? Existem algumas situações hoje que não deixam o Vasco andar. Uma delas é a forma, né, mais uma vez, como foi tratada a eleição, né? A eleição do Vasco, mais uma vez, terminou na justiça. E grande parte do torcedor vascaíno, sócio estatutário, que vota, não se sente representado pelo Salgado. E a gente tem um problema, porque é difícil haver a união em torno do presidente Salgado. Então, o que eu acho que a primeira coisa que o Salgado deveria fazer, né? Primeiro, vestir as sandálias da humildade. A gente sabe que o Alexandre Pássaro também entra nisso, né? Um cara, porra, marrento pra caramba. A galera da Mais Vasco, né? Primeira coisa que precisa fazer para trazer o torcedor de volta, tá? E eu vou dizer o porquê que o torcedor precisa voltar. Sandália da humildade, Salgado. Sandália da humildade. Chama a oposição de uma maneira geral para sentar e discutir o Vasco. Chama o Levin, né, para ouvir o que ele tem para falar. Chama o Brant para ouvir o que ele tem para falar. Esse seria o mínimo. Eu, como sócio torcedor estatutário, adoraria ver uma conversa entre todas as posições políticas do Vasco para poder tirar o Vasco da lama, cara. Não acho que vocês podem fazer o que quiserem do Vasco. O Vasco não é de vocês. Vocês são representantes, né, do torcedor vascaíno, né, que entraram pela janela lateral, inclusive. Então chama o Salgado, chama o Brant, chama o Levin, cara. Levin, o que você tem aqui, cara? Pô, a gente tá pensando... Sabe o que eu adoraria ver? O time do Levin sentado junto com o time do Salgado,
né? Adriano Mendes sentado com o Levin, com um homem forte da parte financeira do Levin, para tentar entender quais são as soluções que o Levin tem para o Vasco. Porque são soluções para o Vasco, não são soluções para o Levin. Eu tenho certeza que se o Salgado chamar o Levin para conversar, chamar o Brant para conversar, trazer a união, tá? Trazer o torcedor para dentro. Outra coisa, sócio torcedor com voto já para a próxima eleição. Eles mesmos falaram. Foi uma das campanhas da Mais Vasco que o sócio torcedor teria voto. Teria voto. E o que eles estão esperando? O que eles estão esperando? Eles estão esperando passar um tempo para eles criarem, né, uma categoria para votar não na próxima eleição, só na outra, que aí eles se garantem mais 3 anos. Olha a malandragem. Só pode ser isso, pô. Porque nada se falou sobre isso. Não houve uma votação sobre isso. Então pensa só no raciocínio. O Vasco precisa do quê? Dinheiro. Já. Isso aqui são só sugestões. Eu quero sugestões de vocês também, tá? Sócio torcedor com direito a voto. Sócio torcedor futebol. União, Levin, Salgado e Brant. Meu amigo, conclamação dos grandes vascaínos. Todo mundo junto numa campanha para trazer 30, 40, 50 milhões de reais para o Vasco já para o próximo ano. Por que não, cara? Para ser investido no futebol, meu irmão. 50 milhões, 60 milhões, quanto a gente conseguir arrecadar para ser investido num time de 1 ano para o futebol. Agora, não acha que você, Salgado, que você vai vir na Vasco TV, né, ao lado do Alexandre Pássaro, criar esses produtos, né, Vasco é sócio futebol, sócio torcedor com voto, e sozinho você vai conseguir essa adesão. Você não vai conseguir essa adesão sozinho. Porque você não é legitimado para presidente. A maioria dos vascaínos não te vem como presidente. Você precisa unir forças com os outros grupos políticos. Acabar com essa babaquice, né, de guerra política no Vasco. Não precisa pegar o Levin, abraçar e falar que é meu best friend, meu melhor amigo, meu amigo. Mas tem que quebrar essa barreira, tá? Esse é um dos pontos que eu queria tocar aqui. Ao longo da semana a gente vai trazendo outros pontos. Existe uma conversa entre vascaínos, né, de uma pressão para o Mussa da Sempre Vasco. Isso daí já é uma outra conversa, porque o vascaíno está muito machucado. O vascaíno, ele tá assim, cara, como eu tô, como você deve estar, sufocado, ele tá desesperado, ele quer uma solução. E o vascaíno é tão foda, é uma torcida tão foda, que ela pega o clube no colo e fala, o que eu posso fazer? Então existe uma conversa que é sempre fazer-se uma pressão na Sempre Vasco, para Sempre Vasco, né, tentar tirar aí, né, o Mussa tirando aí a ação que ele tem na justiça, para tentar trazer a estaca zero à eleição do Vasco, de repente valer a eleição do dia 7. Tem várias correntes, tem gente achando que uma Assembleia Geral, tentar forçar uma Assembleia Geral, né, tentar conseguir 20% de assinaturas de sócios estatutários para ter uma Assembleia Geral e possivelmente uma nova eleição, né? Isso é o que vem correndo dentro da torcida do Vasco. Tamanho é o desespero do vascaíno. Eu vou te dizer, do jeito que tá, o Vasco tá na M. Se não houver união, se o Salgado não ficar humilde, né, pedir ajuda do Levin, do Brant, houver essa união, e principalmente a torcida chegar junto, sócio futebol, 50 milhões para fazer um time ano que vem, contratar um time com o tamanho do Vasco, algo do tipo, galera. Algo precisa ser feito. Vamos trocar essa ideia, essa resenha contigo durante a semana. Eu quero aqui conversar com outros vascaínos para a gente saber o que a gente pode fazer. O Vasco não pode ficar do jeito que tá. Beleza? E ó, queria dividir com vocês aqui, tá? Eu tô com um negócio, cara. O Vasco perdeu. Eu passei a noite inteira aqui, né? À tarde. Todo mundo sabe que eu moro na Austrália aqui. Pensando o Vasco, consumindo o Vasco, e o Vasco é gigante, diz que não pode largar o Vasco agora, e acendeu uma chama ainda maior de fazer o Vasco acontecer, e de fazer você, torcedor vascaíno, né,
trazer aquela força de volta e a gente fazer um Vasco grande. O torcedor do Vasco merece e pode. Salgado, estende a mão, cara. Estende a mão, pede ajuda, porque não tá tudo bem. Não adianta você tentar convencer o torcedor vascaíno que tá tudo bem. Não tá tudo bem e a gente não vai aceitar esse tipo de situação. Beleza? Vou ficando por aqui. Você chegou até aqui, não deu like, senta o dedo no like, comenta o que você acha dessas situações. Você tem alguma solução, entra junto no debate e vamos trocando essa ideia durante a semana. Beleza? Você sabe que aqui não é Vasco, aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.